Oi, pessoal. Bom, estamos aqui agora para a gente revisar um pouquinho de porcentagem, frente A da turma da manhã, né? Aulas 9 e 10, apostila 2, começa a partir da página 140. Então, vamos lembrar aqui, primeiro, que porcentagem é uma simbologia, né? Então, quando se fala aqui, por exemplo, em 12%, isso aí é uma simbologia que está representando uma fração, né? Essa barrinha aqui da simbologia quer dizer fração, e de denominador 100, ó, essas duas bolinhas aqui quer dizer que o denominador é 100, ou seja, é a fração 12 sobre 100. E o que significa isso? Isso quer dizer que, por exemplo, se você pega o seu celular, olha ali a carga dele, está com 12%, isso quer dizer, então, que se a capacidade ali, né, da carga ali do seu celular fosse dividida em 100 partes iguais, você ainda tem 12 das 100 partes. Né? E, bom, por que o denominador é 100? É muito simples, porque fica fácil de efetuar a divisão, né? Dividir por 100 equivale a andar a vírgula aqui, duas casas para a esquerda. Então, 12% é o decimal 0,12. E para efeito de cálculo, quando a gente tiver que calcular percentuais ou obter percentuais, nunca a gente usa simbologia. Ou a gente usa a fração ou o decimal. E essa conversão aqui de 12% para 0,12, principalmente essa da porcentagem da simbologia para o decimal, tem que se tornar algo automático. Tem que, né, rapidinho, porque depois você vai ter que usar isso com muita frequência, porque para fazer conta vai ter que ser assim, né? Então, olha o processo contrário, se aparecer o decimal 0,64, como é que a gente reescreve isso usando a simbologia de porcentagem? 0,64 é 64 por 100, né? Lembrando, é o processo inverso do que a gente fez aqui, né? Então, para eliminar essa vírgula, como tem duas casas decimais aqui, eu divido por 100, né? Então, 64 sobre 100 é 0,64, e 64 por 100 é 64%. Tá aí, né? Então, apareceu 0,64, usando a simbologia, 64%. Né? Então, se você quiser calcular, de repente, 64% de alguma coisa, 64% é 0,64 de alguma coisa. Ou 0,12 de alguma coisa, é 12% desse alguma coisa. Bom, e se uma porcentagem é uma fração, olha essa fração aqui, 3/4. Eu posso reescrever, então, usando a simbologia também. Notem que aqui em cima eu poderia ter simplificado em cima e embaixo por 4, né? 12 por 4 dá 3, 100 por 4 dá 25, né? Enfim, seria a fração irredutível. Então, aqui, né, eu tenho duas estratégias. Ou eu transformo isso em decimal, né? Em decimal aí seria, acho que 0,75, né? 3 dividido por 4. Ou eu tento fazer o contrário do que eu falei aqui, que é simplificar a fração, né? Ao invés da gente simplificar, o contrário. Para obter uma fração equivalente, eu posso multiplicar em embaixo aqui por 25. Que é o contrário, digamos assim, da simplificação, né? E aí, por que eu escolhi 25? 3 vezes 25, 75. E aí, 4 vezes 25 dá 100. Eu obtive, portanto, uma fração equivalente a essa, só que de denominador 100. Então, ficou fácil. 75 sobre 100, 75%. Tá aí. Essa é uma estratégia aí bacana, ajuda aí você a calcular vários percentuais, né? Então, essa é a simbologia, né? Apareceu isso aqui, equivale a 0,12, e para fazer continha sempre ou fração ou decimal. Bom, agora vamos ver aqui do ladinho uma noção fundamental do que significa uma porcentagem, né? Que nem eu falei aqui, 12% de carga da bateria. Qual é a lógica disso? Qual é a ideia que está por trás disso aí? Já que porcentagem, como a gente viu na simbologia, é uma fração, que fração é essa, né? É a fração parte em relação a um todo.
Então, se você quiser calcular uma porcentagem, você quer calcular essa fração aí. Então, numa situação fictícia, vamos pensar assim, ó, que tem uma sala de aula em que há 25 alunos. Mas, num determinado dia, 7 desses alunos não compareceram à aula. Então, qual foi o percentual de alunos que não compareceu? Então, vamos fazer a conta aqui, ó, né? Eu quero calcular a parte em relação ao todo. O todo, nessa situação fictícia que eu apresentei, é de 25 alunos. E desses 25, a parte que faltou foram 7 dos 25 alunos. Então, a fração dos alunos que não compareceu foi de 7 em 25, para escrever agora usando a simbologia. E aí, olha só, né? Aqui ficou facinho, dividir 3 por 4, né? Tá, dá 0,75. Agora, tenta dividir 7 por 25. Dá mais trabalho, né? Então, é aí que entra essa estratégia de fazer o contrário de simplificar. Vamos obter uma fração equivalente a essa, só que de denominador 100? Multiplique em cima e embaixo por 4, ó. Multiplicando por 4. 7 vezes 4, 28. 25 vezes 4 dá 100. E 28 sobre 100, 28%. Rapidinho, ó. Ou seja, se 7 dos 25 alunos não compareceram aquele dia, então 28% dos alunos não compareceram aquele dia. Daí, né? Então, essa é uma estratégia muito bacana. Não sei se foi o caso aí seu, né, de pensar em regrinha de 3. Tem muitos alunos que falam nesse momento: ô Yudi, não poderia fazer regrinha de 3? É aquela história de que 100% dos alunos são 25 alunos. Então, 7 alunos corresponde a X% e resolve a proporção. Beleza, bacana, também sai equivalente, só que isso aqui é mais conceitual. Né, nessa história de fazer regrinhas, né? Por regrinha sai também, mas você perde um pouquinho, eu acho, né? Eu não recomendo, então, ficar fazendo regrinha de 3, né? Regrinha de 3, enfim, você não tem essa noção aí do significado do cálculo de uma porcentagem. E aqui embaixo ainda, ó, quando a gente quer calcular percentuais de coisas, se você ficar fazendo por regra de 3, além de perder o sentido, tem situações que você vai ter muito mais trabalho, né? Então, olha essa situação. Vamos supor que uma mercadoria vai ter um desconto de 45%. E o valor dessa mercadoria é R$180, sem o desconto. Então, quantos reais vai ser esse desconto? Né? Então, se você fizer por regrinha de 3, chega no resultado. No entanto, e se a gente sofisticar esse problema? Ou seja, se de repente, além, né, desses 45% de desconto, você vai pagar no cartão de crédito. Aí o lojista fala: mas aí no cartão tem um acréscimo de 5%. Mas eu quero pagar só daqui a um mês então. Puxa vida, aí tem uma taxa de juros de 2% ao mês. E aí, se você ficar fazendo isso tudo por regra de 3, dá mais trabalho, principalmente nos exercícios que a gente vai ver depois nas aulas 11 e 12. Então, se liga aqui, ó, nessa estratégia aqui, ó, né? Então, 45% de 180. Primeiro, para efeito de cálculo, nunca a gente usa simbologia. 45% ou uso decimal, 0,45. Nesse caso, eu vou fazer fração, ó, é 45 por 100. E de 180, quer dizer, vezes o 180, né? Lembra que, por exemplo, 1/4 de 180 é 1 sobre 4 vezes 180, que dá 180 por 4, por exemplo, né? Então, 45% de 180, 45 sobre 100 vezes o 180. E aí, olha que bacana, dá para fazer várias simplificações, ó. Vou dividir aqui em cima e embaixo por 5. 45 por 5 dá 9, 100 por 5 dá 20. E 180 é múltiplo de 20, né? Ó, simplifica aqui, ó, 180 é 9 vezes o 20. E aí, rapidinho, a gente tem, portanto, 9 vezes 9, 81. Tá aí.
Então, 45% de 180 dá 81. Rapidinho, né? Então, é assim que a gente vai proceder para calcular percentuais. Vamos, na sequência, então, resolver os 5 exercícios de aula nos próximos vídeos.